crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais uma Devocional Kids e hoje nós vamos ter o Que Discípulos, nós vamos ter um vídeo mostrando os melhores momentos do nosso drive-thru do Dia das Crianças e como vocês já sabem, em todo o mês da criança nós temos tido convidados especiais e hoje nós vamos ter uma missionária que vai contar uma história pra gente, é a missionária Andressa. Então fiquem aí com a história. Tchau! Pedro, quem é Jesus para você? Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Mateus, quem é Jesus para você? Jesus para mim é o Filho de Deus. Fernanda, quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é o Salvador da Terra. Quem é Jesus para você? É o meu amigo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Nicolas e essa é minha irmã Raquel. Hoje eu vou falar o que é Jesus para mim. Jesus para mim é o nosso Criador que devemos respeitar. Ele que morreu por nós e nos criou. Para mim a gente tem que falar com ele o tempo todo, ler a Bíblia, respeitar ele. É isso. Tchau. Você aí em casa tem amigos? Daniel também tinha amigos e o seu melhor amigo se chamava Rodrigo. E um dia o Sérgio convidou Daniel e Rodrigo para passarem o sábado todinho em sua casa. E foi um sábado assim muito divertido. Mas sabe, teve um momento que Sérgio chamou Rodrigo e Daniel para irem para o quarto. E quando chegou lá, ele trancou a porta, como se ele não quisesse que a sua mãe escutasse a conversa. E Sérgio foi logo dizendo: eu tive uma grande ideia. Vamos montar um clube só de meninos? Daniel e Rodrigo ficaram muito animados. Mas para você fazer parte desse clube de meninos, você vai precisar roubar. Roubar? Disse logo Daniel. Como assim? Você tá de brincadeira, né? Rodrigo, meio desconfiado, disse assim: mas roubar o quê? E Sérgio foi logo dizendo: qualquer coisa. Vocês estão vendo esse chocolate aqui? Eu roubei hoje lá da mercearia da Dona Ana. Foi super fácil, ninguém viu e ninguém desconfiou nada. Sérgio foi logo abrindo o seu chocolate e tirou um pedaço e deu para Rodrigo. Rodrigo foi logo saboreando aquele chocolate, que gostoso. Mas quando ele deu para Daniel, Daniel se recusou a comer aquele chocolate. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que aquilo não era certo. Daniel sabia que roubar era pecado. Roubar, crianças, é pecado. Todas as vezes que você pega naquilo que não lhe pertence, mesmo que seja uma moedinha, mesmo que seja um bombom, uma borracha que você achou do seu colega e não devolveu, você sabe de quem é, e você pega, a Bíblia chama disso de roubo, de pecado. E nós nascemos com esse desejo, com essa vontade de pecar. A Bíblia fala isso aqui em Salmos 51:5, diz que eu nasci na iniquidade. Nós nascemos com esse desejo de cometer, de fazer aquilo que não agrada a Deus. E isso, o pecado, ele escurece o nosso coração. E ele entristece o coração de Deus, porque o nosso Deus, ele é santo, o nosso Deus, ele é perfeito, nele não há escuridão nenhuma. Por isso que existe um castigo para o pecado, é ficar longe, ficar separado de Deus. Então, todas as vezes que você pega em algo que não lhe pertence, todas as vezes que você chama um palavrão, todas as vezes que você fala uma mentira, que você desobedece a sua mãe, você está pecando. E roubar também é pecado. Daniel, ele sabia que aquilo não era certo. Então, desde que recebeu Jesus, Daniel, ele fazia de tudo para viver uma vida que agradasse ao coração de Deus. Quando Daniel recusou a receber aquele bombom, Sérgio foi logo dizendo: vem me dizer que você não tem coragem. Você é medroso, hein? Então Daniel disse para Sérgio: eu não vejo que roubar
seja um ato de coragem. Pelo contrário, isso prova que você não é um cara legal. E nem que você me pagasse R$1 milhão, eu não queria fazer de jeito nenhum parte desse seu clube. Então Sérgio se levantou e disse assim: vamos ali, Rodrigo. Rodrigo ficou um tempo ali pensativo e se levantou, olhou para Daniel e disse assim: ah, Daniel, é só um chocolate, não custa experimentar. Daniel se levantou e disse: vou para casa. Sérgio olhou para ele e disse: nada disso, você vai ficar aqui e vai esperar nós voltarmos. Como Sérgio era bem maior que Daniel, Daniel ficou assim meio sem graça e decidiu obedecer. Mas lá no fundo do seu coração, Daniel ficou em oração. E ele dizia: Senhor Jesus, por favor, ajuda-me a falar para o Rodrigo e também para o Sérgio sobre o que o Senhor Jesus fez ali na cruz. Ajuda-me a explicar para eles que o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. Sabe, crianças, somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o perfeito Filho de Deus. Ele veio nesse mundo para morrer. Esse foi o propósito de Jesus ter vindo a esse mundo. Para morrer, para dar a sua vida por amor a mim, por amor a você. A Bíblia diz que ele se deu voluntariamente. Ele recebeu o castigo que era para ser meu, que era para ser seu. Por quê? Porque sou eu e você que pecamos. Sou eu e você que fazemos coisas erradas. Jesus era perfeito. Ele nunca pecou. Mas ele pagou o preço ali naquela cruz. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinhos. Jesus recebeu açoites. Jesus apanhou, deixou ser cuspido, cuspiram em seu rosto por amor a nós. E ele não tinha feito nada de errado. Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. E a Bíblia fala, até no versículo que nós aprendemos hoje, diz o quê? Que Cristo, aqui em 1 Coríntios 15, 3, 4, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus, ele não ficou morto. Jesus, crianças, hoje ele está vivo. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E não demorou muito tempo. Lá vem Rodrigo e Sérgio. Rodrigo chegou todo animado, mostrando o picolé que ele havia comprado. E disse assim: olha, esse aqui eu comprei. Mas enquanto seu Zeca estava pegando o troco, olha só, eu peguei esse outro picolé. Foi muito fácil, ele nem percebeu. Mas sabe, crianças, Daniel sabia que o seu Zeca não tinha percebido. Mas ele sabia que Deus, ele tinha visto. E esse Deus, ele é todo poderoso. E ele tem poder, inclusive, para ver todas as coisas. Ele é o Deus criador. Tudo que existe nesse mundo foi ele quem fez. Inclusive você. Deus, ele fez você. E ele se importa com você. Ele conhece cada parte do seu corpo. Ele conhece a sua vida. Ele conhece os seus problemas, as dificuldades que você enfrenta. Ele sabe tudo sobre você, porque ele tem poder para ver todas as coisas e ele conhece também todas as coisas. E esse Deus que é santo, que é perfeito, que mora no céu, um lugar lindo onde as ruas são feitas de puro ouro, ele prova o quanto ele ama você. Aqui em Romanos 5,8 diz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse Deus, crianças, provou o quanto nos ama quando ele enviou o seu Filho Jesus aqui nesse mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E esse Deus, ele é um Deus todo-poderoso e ele pode sim, ele pode todas as coisas, inclusive ver tudo o que acontece ao nosso redor. Por isso que Daniel sabia que por mais que Rodrigo achasse que ninguém tinha visto, ele sabia que Deus tinha visto.
Então Sérgio, mais que depressa, disse assim: parabéns, Rodrigo, você é muito corajoso, agora você faz parte do nosso clube. Daniel, muito triste, olhou para Rodrigo e disse: Rodrigo, você não podia ter feito isso, isso não agrada o coração de Deus. Meio sem graça, Rodrigo olhou para Daniel e disse assim: eu acho, foi só uma vez, Daniel. Enquanto Rodrigo e Daniel comiam o seu picolé, Daniel se levantou e foi para sua casa. Daniel sabia que Rodrigo iria segui-lo e ele ficou esperando lá na calçada da sua casa. Enquanto Daniel esperava, ele ficava ali em oração, até que finalmente o Rodrigo apareceu. Meio sem graça, Rodrigo falou para Daniel: eu não sabia, Daniel, que para fazer parte daquele clube nós teríamos que roubar. Mas foi algo tão sem importância, Daniel, foi só um picolé. Então Rodrigo olhou para Daniel e disse para mim: roubar não é legal. Roubar desagrada a Deus, porque a Bíblia diz: não furtarás. O meu pai, Rodrigo, me ensinou que ser cristão é muito mais do que ser religioso. Ser cristão significa ter recebido Jesus em seu coração. Justamente nessa hora aparece ali a mãe de Daniel e ela diz: olha, Rodrigo, sua mãe acabou de ligar. Ela disse que não tem problema de você almoçar aqui, porque ela vai dar uma saída com seu pai. Então você pode entrar, você e Daniel entrem, vão lavar suas mãos e vamos almoçar. O pai de Daniel cumprimentou os meninos e disse: vamos dar graças. Pai Celeste, eu te agradeço pelo alimento e porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Damos graças porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Damos graças porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, porque Ele derramou o seu sangue lá naquela cruz. Damos graças pelo seu grande amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Os meninos estavam tão tristes, tão pensativos, que eles não conseguiam nem comer. E logo a dona Laura percebeu. E ela olhou e perguntou: meninos, aconteceu alguma coisa? Vocês não estão comendo. O que foi que houve? Então Daniel respondeu: é que eu não estou com muita fome, mãe. Nem eu, disse o Rodrigo. Daniel, crianças, não parava de pensar na oração do seu pai. Justamente era o que ele mais queria: falar para Rodrigo sobre o pecado e como Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. E foi justamente nessa hora que ele ouviu o sininho do sorveteiro. Ai, Daniel saiu da mesa, se levantou correndo. E ele voltou apressadamente e foi dizendo: olha, desculpa papai, desculpa mamãe, desculpa. Eu precisava realmente resolver um grande problema. Então ele foi logo dizendo: é que um amigo meu estava devendo o sorveteiro. Mas agora ele não deve mais nada, porque eu fui lá e paguei pelo picolé que ele estava devendo. Então Rodrigo baixou a sua cabeça e ficou pensativo, sem entender nada. E Daniel continuava falando: quando o papai orou, agradecendo a Deus pelo preço que Jesus pagou lá na cruz pelos nossos pecados, então eu fiquei pensando: e se eu pagasse pelo picolé? Talvez assim o meu amigo entendesse o sacrifício que Jesus, o preço que Jesus pagou lá na cruz pelos nossos pecados. Naquele momento, Rodrigo começou a chorar na mesa, dizendo: foi eu que roubei o picolé. Eu sinto muito, eu não queria que você pagasse por ele. O pai de Daniel abraçou o Rodrigo e disse: que bom que você está arrependido pelo que você fez. Você merecia ser castigado pelo picolé que você roubou. Mas Daniel pagou pelos seus erros. Todos nós merecíamos ser castigados pelos nossos pecados. Mas Jesus
morreu naquela cruz e pagou pelos nossos pecados. Somente o sangue de Jesus, Rodrigo, pode nos purificar, pode nos limpar de todo o pecado. Se você crê que Jesus morreu pelos nossos pecados, hoje mesmo, Rodrigo, você pode ser salvo. Fale para Jesus que você acredita no sacrifício que ele fez lá na cruz por amor a você. E diga que você quer recebê-lo como seu Salvador. Rodrigo, ali mesmo, crianças, baixou a sua cabeça e orou, entregando a sua vida para Jesus. Depois que ele orou, Rodrigo, muito animado, já estava assim muito alegre, foi logo dizendo: eu sou salvo, eu creio. Eu vou contar para o sorveteiro que eu roubei o picolé dele, mas que Daniel foi lá e pagou pelo meu picolé. E vou dizer para ele que o mesmo Jesus fez, ele pagou pelos nossos pecados. Então Rodrigo continuou: muito obrigada, Daniel, obrigada por falar do amor de Jesus para mim. Agora, toda vez que eu comer um picolé, eu vou lembrar do amor de Jesus, pelo preço que ele pagou lá na cruz para me salvar. Vamos, Daniel, vamos contar, nós precisamos falar isso, nós precisamos falar de Jesus para o Sérgio. Ele precisa saber que Jesus pagou pelos nossos pecados. Ótima ideia! Ai, crianças, como Daniel estava feliz. Jesus havia respondido a sua oração. Rodrigo havia recebido Jesus como seu Salvador. E você? Será que você já pensou pelo preço que Jesus pagou pelos seus pecados? Você já convidou Jesus para morar no seu coração? Para isso, basta você reconhecer que você é pecador e você crê em Jesus. Crê que ele morreu naquela cruz e que hoje ele está vivo, que hoje ele está no céu. Fazendo isso, você pode ter o seu coração limpo de todo o pecado. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz. Aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que convidar, todo aquele que pedir, todo aquele que chamar será salvo. Basta você pedir para o Senhor limpar o seu coração, você reconhecer que você é um pecador e que você acredita em Jesus. Você quer fazer isso agora? Você pode fazer agora mesmo, aí onde você está. Baixa sua cabeça, feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu faço coisas erradas, mas eu também acredito que o Senhor morreu naquela cruz para limpar, para me salvar, para pagar o preço do meu pecado. Muito obrigada. Hoje eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Agora você é um filho de Deus. Você é salvo e um dia, com certeza, nós nos encontraremos no céu. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador, pode pedir para Jesus ajudar você a compartilhar, a falar do amor de Jesus para os seus amigos, para o seu papai, para sua mamãe. Não perca essa oportunidade. Fale que Jesus pagou pelo preço dos nossos pecados. Amém? Que Deus te abençoe.